Salve, salve, alunos aí do segundo ano. Vamos começar então esse podcast que vai falar sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Nós podemos ver aí nesse capítulo 3 do módulo 5, então, como aconteceu ou como desenrolou-se a chamada Reforma Protestante. O autor da nossa apostila, ele começa definindo aí o conceito de religião, da palavra religião, que vai vir aí do latim religare e que está relacionado à experiência humana com o sagrado ou do sagrado. Durante a Idade Moderna, o que a gente vai perceber é que os protestantes, eles vão ser um dos grandes responsáveis ligando-se aí às transformações da sociedade europeia. É durante esse período também da chamada Reforma Protestante que nós vamos ter aí a falência, o fim definitivo do sistema feudal e do fortalecimento do capitalismo. Nós vamos ter também durante a Reforma Protestante o questionamento da visão de mundo e da estrutura do catolicismo romano, ou seja, os protestantes começam aí a contestar a forma como a Igreja Católica ela via e pensava o mundo. Além disso, os protestantes vão fazer uma crítica aos dogmas e às práticas do catolicismo, contribuindo aí para mudar as instituições políticas, sociais e econômicas de toda a Europa. A Igreja Católica, em resposta à Reforma Protestante, inicia um movimento conhecido como Contra-Reforma, um movimento que pretendia aí repensar o catolicismo. A Contra-Reforma está relacionada ao Concílio de Trento. Um concílio é a reunião do Papa com os seus cardeais, e no Concílio de Trento, que foi de 1545 a 1563, o Papa e os cardeais chegaram à conclusão de que a doutrina católica ela não precisava ser modificada. Além disso, a Igreja Católica vai reforçar os seus dogmas e vai criar mecanismos aí para combater as chamadas heresias. No combate às heresias, o que nós vamos ter são vários grupos declarados heréticos pela Igreja Católica, que denunciavam a corrupção do clero dentro do catolicismo e propunham aí uma vida simples e uma vida igualitária. Criticavam também os privilégios e o estilo de vida de abundância da nobreza, onde a Igreja Católica, através da chamada Santa Inquisição, ou Inquisição, começa a combater aí essas heresias. Nós vamos ter o chamado Tribunal da Santa Inquisição, responsável aí por investigar e corrigir o que as autoridades católicas elas consideravam erros doutrinais, erros que estavam fora aí da doutrina do catolicismo, erros que estavam aí fora da doutrina católica. Pensando aí na Reforma Protestante, eu vou ter alguns intelectuais que vão contribuir para dar base teórica para a Reforma Protestante em si. Um deles, o inglês John Wycliffe, que denuncia a corrupção da Igreja e desafia a autoridade da Igreja Católica, dizendo que a fé poderia chegar à salvação. A salvação para John Wycliffe, ela seria resultado da fé da pessoa e não da prática de boas obras. Eu tenho também o padre Ian Hus, que foi queimado na fogueira no ano de 1415, que pregava a obediência às escrituras sagradas, à Bíblia, e denunciava a corrupção e o luxo da Igreja Católica. Ele também vai ser responsável por traduzir a Bíblia para a sua língua natal. Lembrando que o padre Ian Hus, ele é natural da região da Boêmia, onde hoje é a atual República Tcheca. O que nós temos também aí, outros fatores que contribuíram para essa separação entre a Igreja Católica Romana e a chamada Igreja Protestante, foi a venda de indulgências. Os protestantes criticavam aí a venda de indulgências, os negócios em torno dos cargos eclesiásticos religiosos, onde qualquer pessoa poderia comprar aí o título de padre, e o despreparo e a vida desregrada dos religiosos de uma forma geral. Nesse contexto todo vai surgir a figura aí de Martinho Lutero, um padre da Igreja Católica, um monge católico, na verdade,
que foi o grande impulsionador da chamada Reforma Protestante, onde ele aceitava as ideias aí de liberdade de culto e de liberdade de consciência individual de Jan Hus. Para Lutero, a salvação da alma era resultado da fé da pessoa. As boas obras não influenciavam em nada a salvação. Além disso, Lutero ele condenava a venda de indulgências por parte da Igreja Católica. O que nós vamos ter nesse período é que os diferentes grupos sociais que viviam ali na região onde hoje é a atual Alemanha tinham objetivos e interesses diferentes, contribuíram aí para a Reforma Protestante. Por exemplo, a burguesia ela queria que o clero fosse menos intransigente e queria interferir e diminuir a interferência da Igreja Católica nos assuntos econômicos. A nobreza queria se apoderar das terras da Igreja e os camponeses gostariam que a Igreja Católica não os explorassem tanto. Até que em 1517, através de uma bula, que é um documento papal, o que nós vamos ter é o Papa Leão X promulgando aí uma das mais notáveis vendas de indulgências vistas em toda a Europa. O objetivo era construir a Catedral de São Pedro, e o Papa Leão X ele diz que quem comprar indulgências para a construção da catedral vai ter todos os seus pecados redimidos. Lutero, então, indignado com essa postura do Papa, ele vai pregar na porta da igreja de Wittenberg, onde hoje é a atual Alemanha, 95 teses ou 95 pontos contra a Igreja Católica. O Papa Leão X ele vai exigir então que Lutero ele se retrate. Lutero ele não vai se retratar e a consequência é que ele vai ser excomungado. Só que Lutero ele tem a proteção aí da nobreza alemã. O imperador, o rei Carlos V, então convoca Lutero através da Dieta de Worms, que é uma assembleia imperial, onde Lutero vai ser julgado pelos príncipes alemães por heresia. O julgamento ele foi favorável a Lutero, ele foi absolvido, já que ele tinha o apoio dos príncipes que não queriam a interferência da Igreja Católica, mas mesmo assim o imperador Carlos V determina aí o banimento de Lutero dos territórios imperiais. Lutero então ele vai ser acolhido pelo príncipe Frederico III da Saxônia. Com relação à chamada reforma protestante, aí, a reforma luterana e as evoluções que aconteceram na Europa neste momento. Nós vamos ter, nessa região da Alemanha, uma seita religiosa conhecida como anabatistas. Eles admitiam apenas o batismo dos adultos, pois eles acreditavam que as crianças elas não tinham ainda maturidade para optar por uma religião. Os anabatistas, além disso, pregavam aí o retorno ao igualitarismo do tempo dos apóstolos, além da partilha das riquezas, principalmente aí a partilha da terra. Em 1523, nós vamos ter aí na região da Alemanha a chamada Revolta dos Cavaleiros, que era uma pequena nobreza pobre que não tinha terras e nem prestígio social. Influenciados aí pelas ideias de Lutero, esses cavaleiros invadiram as propriedades da igreja e dividiram essas propriedades da Igreja Católica entre os camponeses. Entre 1523 e 1525 nós vamos ter várias mobilizações camponesas lideradas por Thomas Müntzer. Müntzer ele rompe com Lutero, cria a sua própria doutrina religiosa, pregando aí o fim da propriedade privada. O que nós vamos ter aí é esses camponeses revoltados, né, contra o domínio da nobreza, contra o domínio dos sacerdotes e dos cidadãos mais ricos. E com isso nós vamos ter uma guerra civil aí na região da atual Alemanha. O fim da rebelião ela vai acontecer quando Thomas Müntzer ele vai ser preso e decapitado. Bem, no ano de 1530, Lutero, aí, com a ajuda do teólogo Philipp Melanchthon, vai redigir um documento que vai fundamentar aí a sua doutrina, que tem como base a fé como a fonte para a salvação,
E o único dogma absoluto do protestantismo seria o texto das Escrituras, da Bíblia. Não se contesta o que está escrito na Bíblia. Além disso, Lutero ele era favorável à livre interpretação da Bíblia e ele também tinha como objetivo traduzir a Bíblia para as chamadas línguas nacionais, tornar as Sagradas Escrituras universal. Para Lutero, a sua Igreja Nacional não teria hierarquias religiosas, o celibato dos padres ele vai desaparecer e somente 2 sacramentos católicos vão ser mantidos no protestantismo: o batismo e a Eucaristia. Além disso, Lutero ele nega aí o princípio da transubstanciação, que dentro da Igreja Católica acredita que na consagração da hóstia o corpo e sangue de Cristo está presente ali. No ano de 1555, nós vamos ter a chamada Paz de Augsburg, onde cada príncipe pode escolher a sua religião e a religião do príncipe é a religião aí dos seus súditos. Com isso, a doutrina luterana ela vai predominar nos estados alemães do norte, enquanto o sul ele vai permanecer católico. Além de Lutero, eu vou ter também outros religiosos que vão contribuir para o desenvolvimento do protestantismo. Eu vou ter na Suíça a figura aí de João Calvino, né? Calvino vai ser o responsável por reorganizar e reestruturar a doutrina religiosa que foi organizada e elaborada por Lutero. Calvino ele vai escrever o livro Instituições da Religião Cristã, que vai propor aí, que vai expor aí os seus princípios religiosos, teológicos. Para Calvino, a fé é que leva à salvação e ele acreditava na chamada teoria da predestinação absoluta. Para Calvino, todas as pessoas ao nascerem já estão predestinadas à salvação ou não. Além de Calvino, eu vou ter aí, através do calvinismo, eu vou ter também o chamado anglicanismo na Inglaterra, quando o rei Henrique VIII ele solicita ao Papa Clemente VII o seu divórcio. Ele queria separar-se da princesa espanhola, né, Catarina de Aragão, que ele alegava que Catarina só dava para ele filhas, né, mulheres. Ele queria separar-se de Catarina e casar-se com Ana Bolena, que era uma das suas cortesãs. O Papa nega o seu divórcio e com isso Henrique VIII cria a sua própria religião através do ato de supremacia. Ele cria o chamado anglicanismo. Com isso, Henrique VIII ele vai confiscar as terras da Igreja Católica e redistribuir essas terras aí entre os seus nobres. Então, percebam que nós já tivemos aí a criação do luteranismo, do calvinismo e do anglicanismo. Para tentar rebater aí esse grande desenvolvimento dos protestantes, o que nós vamos ter é a Igreja Católica se organizando e se estruturando a partir da Contra-Reforma. Durante a Contra-Reforma, nós vamos ter aí uma reorganização do chamado Tribunal do Santo Ofício, que era o tribunal que julgava os casos de heresia. A Contra-Reforma teve como base o chamado Concílio de Trento, que tinha como objetivo principal aí definir o posicionamento da Igreja Católica diante das críticas dos protestantes. Com o Concílio de Trento, a Igreja Católica toma algumas decisões, como coibir alguns abusos dentro da Igreja Católica, como a venda de indulgências, e aprova aí propostas para a fundação de seminários. Seminários é o local de preparação dos padres católicos. Além disso, é criado o chamado Index Librorum Prohibitorum, uma lista de livros que são proibidos para os católicos. O Index ele foi revisto e utilizado pela Igreja Católica até o ano de 1966, é muito recente então, quando a Igreja abandona o Index Librorum Prohibitorum. Além disso, nós vamos ter a criação de ordens religiosas com o Concílio de Trento, como a Ordem dos Padres Jesuítas ou a Companhia de Jesus, que tinha como objetivo principal levar até outros países a doutrina da Igreja Católica. Bem, alunos do segundo ano,
Eu termino aqui esse podcast, então, estudem e estudem.